Hoje eu enfrentei o meu pesadelo, um dos chefões mais difíceis de Hollow Knight, Green, Rei do Pesadelo. O título desse boss parece um tanto exagerado, né? Rei do Pesadelo? Só porque ele usa uma capa e parece com Drácula? E não, realmente esse chefão é o pesadelo de quem joga Hollow Knight. E o vídeo de hoje está incrível porque além de derrotarmos o tão temido Grimm, vamos fazer uma análise de como funcionam os ataques e o padrão de batalha desse boss na visão de um desenvolvedor. Salve seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DH Dev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo como esse, porque toda semana eu trago vídeos incríveis sobre o mundo do desenvolvimento dos jogos que tanto adoramos. E já deixe também o seu like porque isso ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube e faz com que esses vídeos que dão um baita trabalho se tornarem mais relevantes aqui na plataforma e alcançar cada vez mais pessoas. Uma das maiores dificuldades dos desenvolvedores de jogos é criar um chefão para os seus jogos, pois os chefões sempre são a cereja no bolo de todo jogo e basicamente o jogador faz toda a sua gameplay para se preparar para enfrentar o tão temido boss. O jogador explora o mundo, ganha habilidades e enfrenta inúmeros inimigos para se preparar para essa batalha. Então um boss precisa realmente trazer desafio para o jogador, testar todas as suas habilidades, ser difícil, mas não desbalanceado, e principalmente divertido, para que no fim o jogador realmente sinta o sentimento de superação e saberá que a batalha foi incrível. Porém, o desafio aqui para o desenvolvedor é realmente criar um chefão balanceado, que não seja nem tão fácil e nem impossível, e principalmente que puna apenas o erro do jogador. Em Hollow Knight, os desenvolvedores deram uma aula em batalhas com boss, pois os chefões do jogo possuem padrões diferentes um do outro, exigindo que o jogador aprenda esse padrão a cada nova batalha e crie estratégias para superá-los. E ao longo da exploração do jogo, os chefões começam com uma dificuldade mais baixa e vão progredindo na mesma medida que o jogador avança na gameplay, pois constantemente ele está aprendendo e dominando novas habilidades. E quando liberamos a batalha com o Green, o Rei Pesadelo, o jogador já teve um bom tempo de gameplay e realmente já domina todos os controles e habilidades, pois a essa altura boa parte do jogo já foi explorada. E inclusive já até derrotamos o próprio Green na sua forma padrão. Isso porque aqui em Hollow Knight temos uma mecânica bem bacana em que você pode batalhar com o mesmo chefe em duas dificuldades diferentes. Na sua versão normal, e para quem curte um desafio extra, você pode acessar o mundo dos sonhos e batalhar com o chefe já derrotado em sua versão dos sonhos. E que bom, é bem mais apelona. E é justamente isso que faz do Green um dos chefes mais amados e odiados pelos fãs de Hollow Knight, pois sua versão base já tem uma dificuldade considerável, mas a sua versão dos sonhos é realmente um pesadelo, porque ele fica muito mais difícil, tira muito mais danos em seus ataques e o seu padrão, apesar de ser o mesmo, dá bem menos brecha para o jogador atacar ou sequer curar. Padrões de ataque. Todos os chefões precisam ter alguns padrões de ataques para a batalha não ficar sem graça, pois basicamente um dos principais detalhes que fazem os chefões serem mais interessantes e desafiadores que os inimigos comuns é que os inimigos comuns em sua maioria usam um único ataque sempre. E o Green possui cerca de 7 padrões ao longo da batalha. O primeiro padrão é uma investida mais um ataque para cima e finaliza com disparos de bolas de fogo em várias direções. O segundo padrão, ele dispara espinhos que saem do chão. No terceiro padrão, dispara fogo que sai do chão em sua posição. No quarto padrão, ele dá um ataque na diagonal com um rastro de fogo, mais uma investida em sua direção. No quinto padrão, ele faz uma invocação de morcegos flamejantes que voam em sua direção. No sexto padrão, ele dispara bolas de fogo para todos os lados. E no sétimo padrão, ele se dispersa em forma de morcegos negros. Não é bem um ataque, mas é um dos padrões de comportamento apresentado pelo chefão ao longo da batalha. Como criar? No primeiro padrão, o boss vai aparecer no chão em um dos dois lados da tela. Para fazer isso, podemos primeiro desativar o componente Sprite Renderer, que é responsável pela renderização da imagem na Unity. Dessa forma, ele vai sumir da cena, mesmo ainda estando na cena. E também precisamos desativar seu colisor para o jogador não levar dano ao encostar em algo invisível.
E agora, vamos colocar 2 pontos de spawn na cena, um em cada lado, pois sempre que ele for iniciar esse padrão de ataque, ele vai selecionar aleatoriamente um desses 2 pontos para se posicionar. Então passamos a posição do ponto e reativamos o sprite para ele aparecer. E magicamente o boss aparece em um dos 2 lados da tela. Porém, antes de atacar, precisamos executar uma animação de preparação, para que o jogador possa se preparar para o ataque que vai vir a seguir. Todos os ataques precisam ter uma animação de preparação para dar chance ao jogador de evitar esse ataque. Isso é extremamente importante, galera, e é seguido à risca por todos os desenvolvedores de jogos. Você vai perceber esse padrão em qualquer jogo que você for jogar que tenha uma qualidade aceitável de uma batalha de boss. Todos os desenvolvedores irão colocar uma animação de preparação antes de qualquer ataque de um chefe, pois senão ele fica totalmente desbalanceado e acaba que não dá nenhuma chance, nenhuma brecha para o jogador se defender de qualquer ataque do chefe. Mas um outro detalhe muito importante é que cada animação de preparação precisa ser diferente, para o jogador conseguir com o tempo identificar qual é o ataque que o chefe vai executar e aprender o padrão dele após vários erros. Nesse ataque em específico, a animação de antecipação do Green é inclinar seu corpo jogando os braços para trás, sugerindo que está pegando impulso. Em seguida ele dá um dash na direção oposta. E para fazer essa mecânica de impulso na Unity, podemos usar o Rigid Body, que é um componente responsável pela física do objeto. Dessa forma, aplicamos uma força no eixo X, ou seja, no eixo horizontal. E ao aplicar essa força no Rigid Body, conseguimos fazer com que o objeto receba um impulso e vá para frente. E aqui nesse caso vai ser em direção ao jogador. Seguindo na movimentação de ataque do Green, ao finalizar esse movimento em que ele avança em direção ao player, ele vai dar um golpe para cima. E novamente conseguimos fazer esse impulso para cima adicionando uma força ao Rigid Body, mas agora no eixo Y, ou seja, o eixo da vertical. Ele para no ar e dispara bolas de fogo em 5 direções. E aqui o que acontece é que seu sprite é desativado e os desenvolvedores usam a sua posição para instanciar prefabs, que nesse caso são as bolas de fogo que vão em várias direções. E um prefab, galera, para quem não sabe, são objetos de jogo que nós criamos para facilitar na hora do desenvolvimento. Por exemplo, ao invés de criar 5 bolas de fogo diferentes saindo do zero, quando desenvolvemos jogos, criamos apenas um objeto e fazemos cópias dele para ganhar tempo de trabalho. E em resumo, bolas de fogo, tiros, moedas em jogos, partículas, enfim, a grande maioria são prefabs que os desenvolvedores criam. E aqui nesse caso, essa bola de fogo, quando é instanciada em cena, ou seja, quando ela aparece, ela vai receber um impulso no eixo X e Y, indo para cima e para o lado, e depois ela cai com a força da gravidade da engine, dando esse efeito que foram arremessadas, e assim que passam do chão, provavelmente elas são destruídas ou desativadas. E isso, galera, também é um padrão muito utilizado pelos desenvolvedores para economizar processamento do jogo. Todos os objetos como estes, quando saem da tela, são destruídos ou desativados para serem reutilizados posteriormente. E após as bolas de fogo sumirem da tela, é finalizado o primeiro padrão de ataque do Green, com ele desativado, ou seja, ele está invisível na cena, e possivelmente selecionando randomicamente o próximo padrão de ataque. O padrão de ataque dos espinhos que saem no chão é menos complexo de se fazer, e basicamente esses espinhos são prefabs também, e quando eles são ativados em cena, primeiro cresce um broto no chão com seu colisor desativado. E essa também já serve como animação de preparação para mostrar ao jogador qual é o próximo ataque. E esse broto fica por cerca de 0.4 segundos executando essa animação de preparação, para finalmente crescer, ativar o colisor e dar dano ao jogador. Aqui o jogador tem quase 1 segundo para se posicionar entre os espinhos, e o Green fica o tempo todo desativado na cena. Já o terceiro padrão, dos fogos que saem do chão, primeiro o boss aparece flutuando em um ponto aleatório da cena. Para isso podemos apenas desativar a gravidade dele enquanto executa esse ataque, mas seu colisor fica ativo, permitindo ao jogador atacar, mas também receber dano caso encoste nele. O ataque do fogo em si, quando sai do chão, também é um prefab, e tem o seguinte comportamento: quando ele é instanciado em cena, antes mesmo de aparecer, ele pega a posição atual do player e se posiciona nessa posição, porém no chão. Não importa onde o jogador esteja, ele vai aparecer embaixo.
Assim que ele se posicionar, ele ativa o seu sprite para o jogador visualizar onde vai sair o fogo. E ele leva cerca de 0.3 segundos. Esse é o tempo de preparação para o jogador sair dali. Após isso, ele explode para cima e ativa o seu colisor. O ataque dura cerca de 0.25 segundos no alto aproximadamente, e depois ele diminui ocupando apenas uma pequena área no chão, que é bem menor, mas ainda causa dano ao jogador porque o seu colisor ainda está ativo. E nesse estágio reduzido, o ataque ainda fica ativo por quase 1 segundo até desaparecer. Já o quarto padrão, o boss novamente aparece em algum ponto da tela e faz a animação de preparação para o ataque na direção do jogador, que dura cerca de 0.3 segundos. E nesse tempo ele captura a posição atual do jogador e faz uma movimentação rápida saindo do ponto A e indo ao ponto B. E logicamente o ponto A é a posição do chefe e o ponto B é a posição que o player estava. Então após a preparação, Green recebe uma força em direção a essa posição, e enquanto ele avança deixa um rastro de fogo que o segue, para dificultar um pouco mais para o jogador, e o jogador tem esse tempo para sair dessa posição e evitar esse primeiro ataque. Mas quando ele toca no chão, ele executa mais uma vez uma animação de preparação que dura cerca de 0.3 segundos, antes de avançar novamente na direção do jogador, usando um ataque semelhante ao do primeiro padrão, mas aqui ele outra vez deixa o rastro de fogo para trás, onde o jogador precisa evitar de encostar até que suma, e finaliza o padrão desaparecendo da cena novamente. No ataque dos morcegos voadores, o chefão aparece no chão em um dos dois lados da tela. E novamente os desenvolvedores podem estar fazendo uso daqueles 2 pontos de spawn também lá do primeiro padrão de ataque. Mas aqui ele executa uma animação de preparação onde ele abre a capa em direção ao player para liberar os morcegos. Esses morcegos, galera, também são prefabs de ataque, e seu comportamento é bem simples, onde eles basicamente recebem uma força no eixo X e avançam subindo e descendo, simulando o bater de asas. Na Unity podemos fazer esse movimento via código ou de maneira mais fácil gravando essa movimentação de subir e descer no eixo Y, durante a criação da própria animação. E na estrutura do Green deve haver 2 pontos de spawn para instanciar os prefabs dos morcegos, sendo um mais acima e outro um pouco mais abaixo. E fazem uma intercalação no instanciamento de cada morcego, instanciando um em cima e um embaixo até finalizar o ataque. O colisor do boss fica o tempo todo ativo e no fim do padrão novamente ele desaparece para executar outro ataque. No sexto padrão de ataque, Green aparece no centro da tela e infla o seu corpo. Aqui os desenvolvedores desativam tanto a gravidade como o seu colisor, ou seja, não conseguimos atacar ele nessa forma. E o padrão dele é instanciar o mesmo prefab de bola de fogo, mas repetidas vezes em várias direções. E o prefab se move de forma lenta com praticamente o mesmo padrão em todas as direções, restando ao jogador apenas desviar dos ataques. Esse ataque em específico é um indicativo do quanto falta para derrotar o chefe, pois ele acontece 3 vezes ao longo da batalha, quando o chefão atinge 75% da vida, depois 50% e depois novamente em 25%. Então a função desse padrão aqui é ser um referencial para o jogador, já que não temos a barra de vida do chefe na tela. Por fim, o sétimo padrão não é exatamente um ataque em si. O chefão simplesmente se divide em vários morcegos e se move pela cena por cerca de 3 a 4 segundos, mas não ataca o jogador. Porém, é possível dar dano nele nesse momento usando magias com dano em área nessa nuvem de morcegos. E esse padrão serve mais para dar um tempo de alívio ao jogador, onde ele pode escolher atacar ou se curar, mas principalmente traz para o jogador a sensação de que ele está indo bem na luta e pressionando o chefe, trazendo uma certa motivação a mais ao jogador nessa batalha frenética, enfrentando o pesadelo. E agora vou dar as dicas para você que for batalhar com o Green após ver esse vídeo, de como você pode derrotar ele muito mais facilmente. A primeira dica é você esperar ele atacar para decidir a melhor forma de contra-atacar, porque se você for para cima dele sem estratégia, sinto muito, mas você vai perder. Então logo no início da batalha, espere ele dar o primeiro ataque. Cada um dos padrões de ataque dele que estudamos anteriormente tem uma brecha e um contra-ataque que você precisará fazer, mas você precisará ler qual é a animação de antecipação que ele vai fazer para decidir o seu próximo movimento.
Aqui ele já começou com um padrão que dá uma investida, e nesse caso você precisa dar um dash em direção a ele, pois a essa altura no jogo, se você evoluir o seu dash no máximo, você já fica invulnerável durante o movimento. Mas a sacada aqui é equipar o amuleto Sombra Afiada, pois sempre que você fizer esse movimento, você vai causar dano em Green, matando 2 coelhos em uma só cajadada. E no fim do movimento do chefe, é só ficar de olho se as bolas de fogo vêm em sua direção. Normalmente apenas o dash já te deixa posicionado quase ao meio, mas fique atento que algumas vezes você precisará apenas andar um pouco mais para frente para desviar. O próximo ataque que ele vai executar é a invocação de morcegos, então sempre que ele estender a mão assim em sua direção, você saberá que esse é o próximo ataque dele. E aqui ele sempre lança o primeiro morcego por cima, então você vai em direção a ele, e quando o segundo morcego se aproximar, você vai saltar sobre esse morcego e em seguida dar um dash em direção ao Green. Dessa forma você vai evitar os 2 últimos morcegos e ainda aproveitar essa brecha para acertar diversos ataques nele. O próximo ataque que ele vai executar é o de dropar fogo vindo do chão, e aqui o segredo é você sempre caminhar para frente e evitar ir até os cantos e ficar preso. Então quando ele parar no ar e o chão embaixo do seu pé acender, você caminha normalmente em direção a ele e quando se aproximar pule para atacar, mas sempre se movendo para frente. Você vai conseguir dar 2 a 3 ataques. Quando você passar dele, dê um dash para trás em direção ao centro da arena, passando por dentro de Grim, e assim a Sombra Afiada vai aplicar mais um dano nele. E ainda é possível ao fim do dash dar um pulo duplo e desferir mais um ataque, porque o padrão de ataque dele já finalizou. Fazendo isso calmamente você conseguirá acertar até 4 ataques nele sem se apavorar. Agora ele escolheu o ataque na diagonal. E quando ele apontar em sua direção, você pode dar um dash em direção a ele e depois um pulo bem alto já logo em seguida, porque ele vai avançar novamente em sua direção. E no fim, para evitar o rastro de fogo, basta usar o pulo duplo. Aqui nessa hora eu demorei para ler qual seria o próximo ataque e errei o time do dash, e acabei levando o golpe, mas vou colocar aqui um trecho onde executei perfeitamente esses passos. Quando ele se divide em vários morcegos assim, eu gosto sempre de recarregar a minha vida, pois ele não ataca nesse padrão. Mas você pode usar esse momento para atacar ele com magias caso queira, porque ele toma dano sim nessa forma. Esses espinhos que saem do chão são muito fáceis de desviar, pois eles demoram para te dar dano. Então você precisa ver se está sobre um espinho e caso esteja, dar um passo para frente e pronto. Se você já estiver posicionado seguro entre os espinhos, você pode aproveitar esse tempo para curar mais uma máscara de vida. E outra dica aqui seria você usar o amuleto Foco Rápido para se curar muito mais rapidamente, principalmente nesse momento. Por fim, o último padrão é aquele que marca a porcentagem de vida dele. E aqui você não consegue atacar Green. A melhor opção é ir para um dos cantos e focar nas bolas dele. Tu é quem, mano? Tu tá ficando doido? Calma, meu jovem gafanhoto, é nas bolas de fogo que vem em sua direção para você conseguir desviar delas. Pois se você focar no Knight ou no Grim, fica muito mais difícil de sair ileso desse ataque. E não tem segredos, galera, você só precisa aprender a ler os padrões de ataques dele e saber qual é o melhor contra-ataque que você pode dar. Grim, apesar de ser um chefão bem difícil, ele é muito justo, pois pune apenas ao erro do jogador, e isso deixa ele extremamente balanceado. Se você acertar o time certo e o contra-ataque correto, a batalha se torna praticamente uma dança, onde você conduz o boss até a sua derrota, sempre contra-atacando cada movimento do chefão e mostrando a sua superioridade. E essa é uma das magias existentes nas batalhas de chefes em Hollow Knight, pois eles vão testar até onde vai o seu domínio sobre as habilidades do pequeno cavaleiro. E agora eu vou mostrar para vocês quais amuletos utilizei nessa batalha caso você queira usar também. Só antes, se você tem vontade de aprender a editar vídeos saindo do zero, vou deixar o link de um curso focado na produção de conteúdo de qualidade chamado DevTuber, focado em te ensinar a criar e editar vídeos, seja no computador ou no celular, ou caso queira aprender a programar jogos, criar pixel art, música para jogos, enfim, desenvolvimento de jogos em geral. Basta conferir os links aqui na descrição do vídeo para os melhores cursos que eu mesmo fiz e recomendo para vocês. Para essa batalha, eu já tinha os amuletos fixos Coração Vazio por conta da história e o amuleto da criança Grim, que é necessário para liberar essa batalha. E os espaços restantes eu preenchi com os amuletos Ferrão Longo para aumentar a distância de alcance do meu ataque,
sombra afiada para aplicar um dano sempre que atravessar o inimigo com meu dash, foco rápido para curar minha vida mais rapidamente, e por fim, golpe pesado, que praticamente aumenta o dano do meu ataque. Eu prefiro mais essa configuração de amuletos que intensificam o ataque corpo a corpo, mas você pode focar nas magias ou usar amuletos que mais te agradar, pois as estratégias e dicas passadas nesse vídeo irão funcionar para todos. Comenta aí se você gostou desse estilo de vídeo e se gostaria que eu fizesse outros vídeos como este sobre outros chefões, mostrando não só as dicas de batalhas, mas também a lógica por trás usada na criação e programação desses chefões. Se inscreve e também compartilha esse vídeo para apoiar o meu trabalho aqui. Vou ficando por aqui, galera. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.